Graça e paz, irmãos. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Amós. Nós faremos a leitura no capítulo de número 9. Hoje, com a graça do Senhor, nós encerramos o estudo que nós estamos fazendo nesse livro. Amós, capítulo de número 9, nós faremos a leitura do versículo 11 ao versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança as sementes. Os montes desfilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Vamos orar novamente? Meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela bênção de podermos estar na tua casa, abrir a tua palavra e podermos ler, Senhor, as instruções que o Senhor deu há tanto tempo atrás. Mas também sabemos, meu Deus, que essa mesma palavra pode falar a cada um de nós hoje à noite. Por isso, Senhor, nós te pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso entendimento, para que possamos captar, compreender a tua vontade. Possamos, ó Senhor, encontrar resposta, a palavra do Senhor para o nosso dia a dia. E saímos daqui consolados, animados e fortalecidos. No nome de Jesus. Amém. Queridos, chuva desde quarta-feira. Foi água que a gente não via muito, fazia muito tempo. Pelo menos 200 milímetros só aqui na região metropolitana do Recife na quarta. Emendou na sexta-feira novamente, o sábado todinho, e ainda está dando umas chuvadas ainda hoje. Então, pelo menos por baixo aí, 40 mortos, com a possibilidade de crescer ainda hoje, porque tem muita casa ainda debaixo de barreira. Barreiras que caíram por toda a região, Olinda, caíram barreiras aqui em Recife, Camaragibe, Jaboatão. Muitos irmãos por todos os lugares passando por dificuldade, muita gente perdeu tudo, muita gente perdeu a própria vida nesse meio. Até quem não teve a casa invadida por água ficou aperreado, porque infiltrou água em tudo quanto é canto, paredes molhadas, roupas molhadas, móveis molhados, tudo ensopado, ruas alagadas. Muito difícil a situação. E a gente fica pensando, os crentes costumam encontrar bons motivos de vida nos piores momentos possíveis. Os crentes costumam olhar sempre um lado bom em tudo. Existe algum lado bom numa situação como essa? Existe alguma coisa boa quando a gente olha para tanta destruição, tanto lixo espalhado pela rua, sujeira, móveis e assim por diante? Temos, meus irmãos, temos uma coisa boa para se pensar. O mundo, ele tem tragédias, o mundo tem lugares abalados o tempo inteiro. Isso é para nos lembrar que essa casa não é definitiva, porque às vezes a gente olha para a nossa casinha e diz assim, que bom, agora eu posso descansar, porque eu tenho um lugar que é meu e eu vou poder ficar tranquilo. E não é. Nenhum de nós estamos seguros, não importa onde a gente esteja. Todo lugar para onde a gente for no mundo vai ser abalado. Todo lugar onde você tentar chegar vai encontrar alguma coisa errada. Não existe um lugar que seja o paraíso. A gente estava brincando hoje de manhã dizendo, vamos morar em aldeia como eu, que eu vou morar, se Deus quiser, lá, que lá não chega água. Aí Fábio diz, mas tem cobra. Mas tem jeito. Todo canto tem alguma coisa ruim. Porque o mundo inteiro está sempre para nos dizer, você ainda não chegou onde deveria estar. O mundo sempre vai estar aí para nos dizer que nós não temos aqui um lugar seguro. Nós sempre vamos precisar de uma coisa a mais. Sempre haverá a necessidade de uma coisa especial. Por isso a Escritura está cheia de promessas
para que a gente mantenha os olhos no lugar certo, para não ficar desesperado quando tudo que está ao nosso redor se desmancha. É mais ou menos isso que o profeta Amós está enxergando aqui nos versículos de 11 a 15. Ele gastou 9 capítulos para mostrar a condenação do Senhor. O profeta Amós, aquele que carrega fardos, pelo jeito é o que significa o seu nome, não era um homem com formação. Ele mesmo diz que não tinha feito escola de profeta, que ele não era um profeta. O que ele era? Ele nem rico era, ele não era um aristocrata, era na verdade um fazendeiro, um homem do campo, da roça, que cuidava dos seus animais, lá na região de Tecoa, que colhia algumas plantas, uma cidadezinha lá pertinho de Belém. Esse homem, meus irmãos, em sua simplicidade, trouxe uma mensagem fantástica, magnífica, usando uma linguagem bem simples, de um vaqueiro mesmo. É por isso que você vai ver o tempo inteiro ele usando imagens e ilustrações da roça. Era isso que ele entendia. É tanto que quando tentaram expulsar, ele disse: vocês não entenderam, eu não estou aqui porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu tinha minha fazendinha, mas eu deixei tudo. Porque quando o Senhor fala, o que é que a gente faz? A gente vai atrás e fala o que ele falou. É isso que ele fez. E ele, meus irmãos, teve uma tarefa terrível, porque o que ele fez era muito perigoso. Ele vivia na região de Judá e foi para a região de Israel para pregar o evangelho lá. Naquele momento, Judá, tanto Judá como Israel, estavam muito bem. O rei Uzias em Judá, o rei Jeroboão II em Israel, tinham transformado aquela região numa região próspera. Estava todo mundo enricando, estava todo mundo muito bem, entre aspas, cada um do seu jeito, indo fazer os seus cultos. Mas, na verdade, a miséria, a idolatria, a imoralidade, a injustiça tinha se propagado em Israel, e o Senhor vem, por meio do profeta, anunciar o juízo sobre aquela terra, especificamente sobre o reino de Israel, as 10 tribos que se separaram de Judá, lá depois da morte de Salomão. Ele anunciou condenação desde todas as nações no capítulo 1, mas a partir do capítulo 2 o foco foi sempre sobre a região de Israel. As últimas visões que ele teve, usou várias ilustrações, mas todas agora para dizer: o Senhor estaria destruindo essa região, acabando no capítulo 9 com a religião falsa, e isso era iminente, era um cesto de fruta madura, já estava pronto para ser usado, a ruína estava perto, o Senhor iria destruir todos eles, e o Senhor iria acabar com Israel a partir daquele momento. O Senhor iria enviar os assírios para fazer esse trabalho, iria trazer condenação. O livro inteiro foi isso, mas de repente, no versículo de número 11, a tônica muda completamente. No versículo número 11, que é a última mensagem que ele vai trazer, a última profecia que ele vai trazer, ele traz uma mensagem, na verdade, de esperança. Esperança com base no fato que o Senhor já tinha prometido que iria peneirar Israel, mas que enquanto peneirasse Israel, iria recolher de Israel um remanescente. Queria sobrar um grupo pequeno, mas fiel a ele, que seria restaurado. Essa promessa é anunciada aqui no capítulo 9, versículos de 11 a 15. Ele anuncia esse dia, e esse dia que haveria ser um dia de trevas, lá no capítulo número 5, agora se tornaria um dia de luz, onde o Senhor iria trazer salvação sobre o seu povo. Temos algumas perspectivas pela qual nós podemos olhar para esse texto aqui. Nós podemos olhar esse texto pela perspectiva da aliança. O Senhor mantendo a promessa que Ele fez aos patriarcas. Ele mesmo lembrou disso. Esse era o povo dele. Esse era o povo que Ele tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó lá atrás. Ele não iria destruí-los de forma definitiva. Pelo contrário, mesmo dizendo que o juízo viria e que o Senhor iria trazer o juízo sobre aquela região com os assírios, Ele tinha que deixar alguma promessa, porque Ele tinha um compromisso com Abraão, com Isaque e com Jacó. Em segundo lugar, o texto aponta para o futuro. E quando esse texto aponta para o futuro, meus irmãos, nós temos uma perspectiva escatológica aqui fantástica, porque ele fala sobre o dia do Senhor, no capítulo 5, versículo 18. E aqui no versículo 11 ele diz, naquele dia. Esse naquele dia apareceu em vários momentos. Se você voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, no livro de Amós, no capítulo 2, no versículo
de número 16, ele diz que naquele dia os mais corajosos entre os valentes fugirão, nus naquele dia, diz o Senhor. Olha aí, naquele dia era um dia de juízo. Capítulo seguinte, no versículo de número 14, nos diz que no dia em que eu punir Israel por causa de suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e castigarão e cairão por terra. Naquele dia, o Senhor vai destruir a religião falsa. No capítulo 4, versículo 2, diz que o Senhor jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que se levantarão com anzóis as vossas restantes com figas de pescas. O Senhor levaria o povo cativo, entre eles as mulheres arrogantes. No capítulo de número 8, lá no finalzinho, no versículo número 3, de novo temos um daquele dia. Mas os cantos do templo naquele dia serão uivos, haveria sofrimento ao invés de cântico. No versículo 11 ele traz o mesmo conceito. Eis que vem dias, diz o Senhor. Todas as vezes que ele falou sobre dias, ele estava dizendo, vem um momento em que o Senhor irá destruir Israel com os assírios. Mas, no capítulo 5, no versículo de número 18, ele usou com um conceito muito maior, muito mais amplo. Ele diz, ai de vós que desejais o dia do Senhor. Ele diz, Israel estava dizendo, tomara que Deus venha logo para transformar Israel numa grande potência. Eles, vocês não entenderam. O dia do Senhor será o dia de juízo. Aqui ele está falando sobre o dia do Senhor. Olha o versículo número 11. Naquele dia, o dia do Senhor. Mas esse dia do Senhor agora, meus irmãos, é numa perspectiva completamente diferente. Porque ele não olha somente para o momento em específico, mas o que ele vai trazer agora é um cumprimento mais tarde e com Israel, um cumprimento no Novo Testamento e um cumprimento para nós ainda hoje. O que ele traz aqui é uma promessa de salvação. O que ele vai fazer aqui nessa promessa de salvação, meus irmãos, é nos trazer pelo menos duas promessas. A primeira promessa está aí nos versículos 11 e 12, um reinado eterno e universal. Ele usa duas imagens para trazer essas duas promessas. A primeira imagem está aí nos versículos 11 e 12, a segunda imagem dos versículos de 13 a 15. A primeira imagem que ele nos trouxe é a imagem de uma casa que caiu e que precisa ser restaurada. Ele diz, naquele dia, no dia do juízo do Senhor, no dia em que o Senhor concretizar aquelas ameaças que ele fez lá atrás, no dia em que o Senhor trouxer o juízo sobre Israel, ele diz, naquele dia também o Senhor levantará o tabernáculo caído de Davi. Há uma série de interpretações diferentes sobre o que seja o tabernáculo caído de Davi. Muita gente olha para esse texto com a perspectiva de uma restauração futura de Israel, ainda literal. Mas quando ele fala aqui do tabernáculo caído de Davi, ele está falando do que aconteceu com a casa de Davi quando Roboão assumiu o reinado. Com a morte de Salomão, Roboão, ele pecou quando ele não ouviu os anciãos e ouviu os amigos, e trouxe um peso muito grande sobre Israel, de forma que Jeroboão dividiu o reino. Roboão ficou com 2 tribos, Judá e Benjamim, com o reino de Judá, e as outras 10 tribos se juntaram a Jeroboão e formaram o reino de Israel. 2 tribos separadas a partir de então. Ruiu a casa de Davi. A casa de Davi caiu, ficou pela metade. E agora o Senhor estava dizendo que ia trazer uma condenação sobre Israel primeiro, porque Israel iria cair sobre a mão da Síria, e mais em seguida o Senhor iria trazer também o juízo sobre o próprio Judá, sobre Jerusalém, e a Babilônia invadiria e cairia também. O que aconteceu é que o Senhor prometeu desde o início do livro que iria acabar com o restante, queria destruir de uma vez por todas, e no final não ia sobrar mais nada, porque afinal de contas, quando o povo voltasse, não haveria mais 10 tribos. Quando o povo voltar do cativeiro, não tem mais 10 tribos, porque elas se misturaram lá e não tem mais como se separar. Nem sacerdotes eles sabiam mais quem eram. Então, eles estavam com as tribos todas misturadas, não tinha mais como saber quem era quem. Segundo, nunca mais houve rei em Israel, porque mesmo que a tribo de Davi, aliás, a família de Davi, ainda continuasse reinando por meio de Zorobabel, não era rei, era um governador debaixo de um reino externo. E nunca mais Israel se viu independente depois desse momento. Então, de outras palavras, a casa de Davi tinha caído.
A casa de Davi caiu. E como a casa de Davi caiu, notem que o que ele diz é que o Senhor iria operar uma ação. Todas as profecias que nós vimos no passado, de Amós, elas todas eram em terceira pessoa. Nós vimos que essas profecias finais do capítulo 9 são diferentes, porque no capítulo 9 é Deus que está em pé para resolver o problema. É o próprio Deus em pessoa que vai resolver a questão. É o próprio Deus em pessoa que vai trazer o juízo. No versículo número 11, é o próprio Deus que vai produzir a restauração. Por isso, as expressões que o Senhor usa aí no versículo 11, olha os 3 verbos que ele usa. Ele diz: eu repararei, eu levantarei e eu restaurarei. Todas figuras ligadas a uma casa que caiu, uma casa que está no chão. Ele primeiro diz: eu vou reparar as suas brechas. É como se a casa tivesse com rachaduras grandes. E ele diz: eu vou fechar essas rachaduras. Não só isso, há partes nessa casa que estão em ruínas. E ele vai então ajeitar, levantar as paredes que caíram. E não só isso, ele diz: eu vou restaurar. Ele vai reconstruir essa casa nos mesmos moldes que era antes. Temos uma casa com grandes rachaduras, com paredes no chão, que são basicamente um lugar inabitável. Essa é a dinastia de Davi. É assim que está o tabernáculo de Davi. Ele diz: eu em pessoa vou fazer uma reforma nessa casa. Onde tiver brechas, onde tiver parede rachada, eu vou fechar as rachaduras. Onde as paredes caíram, eu vou levantar as paredes, mas eu vou trazer um novo reboco, um novo telhado, um novo piso, eu vou restaurar tudo e ela vai ficar tão bonita quanto ela era no passado. É uma restauração completa. Por isso ele diz que ela vai ficar como nos dias da antiguidade. Ficará como nos dias da antiguidade. O Senhor está prometendo que vai restaurar Israel debaixo do reinado de Davi, porque o rei Davi seria restaurado, a casa de Davi seria restaurada. Mas não só isso, versículo 12 diz que ele expandiria esse reino, que ele daria a esse reino um tamanho muito maior, porque na verdade Davi expandiu o território de Israel a ponto de praticamente dobrar o tamanho. Israel ficou imenso durante o reinado de Davi, com Salomão ganhou ainda mais um pedaço. Mas o reinado de Davi foi a maior expansão que Israel já viu. E ele diz aqui que essa expansão do segundo reinado de Davi, essa expansão que ele faria agora, quando restaurasse a casa de Davi, seria universal, versículo 12. Ele diz assim: para que possuam o restante de Edom. Ele está dizendo que o Senhor iria expandir Israel para a região de Edom. Edom, que era a descendência de Esaú, lá atrás, quando Jacó se dividiu. Esse território de um povo extremamente hostil. No capítulo de número 1 nós vimos que Edom era cruel, que os edomitas eram cruéis. Esses próprios homens aqui, meus irmãos, eles se juntaram mais tarde com a Babilônia para destruir Jerusalém. E eles cercaram Jerusalém junto com a Babilônia e destruíram a Babilônia. O que o profeta está dizendo aqui é que quando o Senhor restaurar essa nova dinastia de Davi, ele vai trazer Edom para fazer parte dessa nova dinastia. E a expressão que ele usa aqui, com possuam, parece ser uma linguagem militar, mas não é. Ele está dizendo que eles vão conquistar Edom, mas ele não está dizendo que haverá uma batalha contra Edom. Edom fará parte deles. Edom vai se juntar a eles. O que eu acho interessante é que não só Edom vai fazer parte de Israel. Quando esse rei divino se levantar aqui, essa dinastia poderosa se levantar aqui, Edom será incorporado a Israel, mas não só Edom. A expressão aqui literalmente é os restantes de Edom, ou os últimos, até o último homem de Edom. Mas olha como é que continua o texto. E todas as nações que são chamadas pelo meu nome. O reino de Israel aqui deixa de ser um reino local, até um reino grande, engolindo a região de Edom, mas ele se torna um reino universal. As nações que são chamadas pelo seu nome, é porque o Senhor é quem cria todas as nações pertencem a Ele, e porque todas as nações pertencem a Ele, Ele diz: eu vou juntar todas essas nações debaixo de um único reinado, debaixo do tabernáculo de Davi. Debaixo do tabernáculo de Davi.
todos vão estar debaixo do tabernáculo de Davi. E para que saiba-se que isso é verdade e que isso não vai mudar, ele termina dizendo: diz o Senhor que faz estas coisas. O capítulo 1 foi dizendo que Cuxi era mau e que deveria ser destruída, que os filisteus eram maus que deveriam ser destruídos, que os edomitas eram maus e deveriam ser destruídos, e assim por diante, uma lista enorme de nações. Ele diz, essas nações que foi o Senhor que criou, ele vai juntar todas debaixo de um único reino, ele vai fazer com que todos estejam debaixo de uma única mão. Como entender esse texto aqui? Porque afinal de contas, o que aconteceu logo em seguida foi que Israel veio ao chão, que a Síria invadiu e levou todo mundo cativo, como ele tinha prometido. Mais tarde, por causa de Ciro, o povo voltou para a terra. Mas quando voltou para a terra, ninguém voltou mais enquanto tribo de Israel, o Israel separado. Não, voltou todo mundo junto agora. Segundo, as promessas que são aqui são de um reinado davídico que o Senhor iria levantar. Quem voltou foi o Zorobabel, era um governador de Israel, da tribo de Davi mesmo, da família de Davi, mas no final das contas não tinha poder, estava debaixo do poder da Babilônia, estava debaixo do poder sírio, não tinha como sair dali, não tinha poder de decisão, nunca mais Israel teve um rei. Quando é que essa promessa se cumpre, meus irmãos? Na verdade, meus queridos, quando você vai para Atos, capítulo de número 15, veja comigo aqui. Em Atos, capítulo número 15, começa a haver uma grande discussão dentro da igreja, porque com a pregação do evangelho na região de Antioquia, muitas pessoas se renderam ao Senhor e se entregaram ao Senhor, e a igreja começou a se fortalecer. Só que o que aconteceu é que o Israel não estava sabendo lidar com essas novas conversões, porque todo mundo achava que a pessoa tinha que virar judeu para depois virar cristão. E como é que agora tem gente se convertendo? Tem que transformá-los em judeus primeiro. Então Israel, aliás, a igreja se junta num concílio para decidir isso. Pedro se levanta e diz: vocês precisam saber que eu fui chamado pelo Senhor para pregar aos gentios. E ele está se lembrando de Cornélio, quando o Senhor mandou que pregasse lá. Ele diz: e quando eu preguei o evangelho lá em Cornélio, o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e sua família, do mesmo jeito que aconteceu conosco lá em Atos capítulo 2, lá no dia de Pentecostes. O Senhor desceu do mesmo jeito. Então o que está acontecendo é que o Senhor está confirmando que não precisam virar judeus. O Senhor está recebendo os gentios no meio da sua igreja, do mesmo jeito que nos recebeu. Paulo também dá um testemunho, mas a palavra final, a decisão final, está aí no versículo 16. Quando Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja, se levanta para fechar o assunto. Olha como é que ele coloca. Ele diz assim, versículo 15, conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito, cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas, conhecida desde os séculos. O que Tiago faz é pegar o texto de Amós capítulo 9, versículos 11 e 12 e citar aqui dizendo, irmãos, o que nós estamos vendo é o cumprimento de uma profecia. O que nós estamos vendo aqui é que o que o Senhor prometeu era um cumprimento final, onde Cristo, ele é o tabernáculo de Davi. João capítulo 1 nos diz que ele veio e tabernaculou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele é o filho de Davi, ele é o rei prometido desde o passado. Ele veio, morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. Esse mesmo Senhor que foi assunto aos céus, derramou sobre sua igreja o seu Espírito Santo no dia de Pentecoste, no dia da colheita, no dia da comemoração da colheita, e agora ele estava expandindo o seu território para as outras nações, de forma que a pregação do Evangelho estaria não só em Jerusalém, mas em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Tiago diz, os confins da terra receberam o Espírito Santo, o Senhor está expandindo o reino de Jesus Cristo, está se cumprindo a palavra, nós temos um rei que vai reinar de forma eterna e universal, a igreja do Senhor. Quando nós olhamos para isso, querido, nós vemos uma coisa fantástica, porque o Senhor prometeu que Israel seria restaurado, e foi. Ciro mandou o povo voltar para a terra, mas não se cumpriu isso aqui.
Não se fechou isso aqui. Mas mais tarde, lá no Novo Testamento, Tiago vai dizer, é agora que está acontecendo isso. Olha a expressão que ele diz. Quando você pega o texto de Amós, o Amós diz assim, naquele dia levantarei. Quando Tiago vai falar, ele diz, cumpridas estas coisas. Não é naquele dia, é agora, já se cumpriu. Nós estamos vivendo os últimos dias. É isso que Tiago está dizendo. Os últimos dias são agora. O Senhor acaba de estabelecer a sua glória aqui em Israel. Nós vimos a ação do Senhor, nós vimos o descendente de Davi chegar, nós vimos ele morrer, nós vimos ele ressuscitar, nós vimos ele ser exaltado, ser assunto aos céus, nós vimos o Espírito Santo descer sobre a igreja e nós estamos vendo o Senhor expandindo o seu reino. Olha que coisa magnífica. Ele diz, as palavras do profeta Amós se cumpriram com a igreja de Cristo. E ainda há quem cante, o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus não está por vir. O melhor já veio, já se cumpriu. Por isso que Tiago não tem nenhuma dúvida. Ele está dizendo, Cristo está montando o seu reino de todas as nações do mundo. Por isso em Apocalipse, quando João vê esse reino completo, ele diz que viu uma multidão que ninguém podia enumerar, de todas as tribos, povos, línguas e nações, de pé diante do trono e diante do Cordeiro, e com palmas das mãos cantando. Ele viu a igreja do Senhor completa, montada com um reino eterno e universal, e Cristo reinando sobre eles. Vejam então, que se cumpriu com o retorno do povo para a terra, se cumpriu com a descida do Espírito Santo sobre os gentios, e se cumpre ainda hoje, quando o Senhor está montando a sua igreja, e se cumprirá no futuro, quando o Senhor estiver com sua igreja completa. Promessa de salvação. A primeira promessa, um reinado eterno e universal. A segunda promessa, um reinado pleno e próspero, versículos de 13 a 15. A primeira imagem que ele usou foi de uma casa que estava caída, em ruínas. Ele diz, eu vou restaurar, e vou fazer com que ela fique bonita de novo. Mas a segunda imagem que ele vai usar, a partir do versículo 13, é uma imagem agrícola, típica de Amós. Uma imagem típica dele, porque ele conhecia isso aqui. Mas o que acontece aqui no versículo 13 em diante, meus irmãos, é de um exagero fantástico. Porque ele vai descrever agora o que ele enxerga como a prosperidade que vai ter nesse reino. Olha aí, versículo número 13. Eis que vem dias, de novo, está vindo dias aí, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. É uma imagem bem interessante, mas vamos tentar destrinchar isso aí. Duas figuras completamente diferentes. O que lavra, o que planta e o que ceifa, em momentos completamente diferentes. Naquela época, o período de plantio do cereal, por volta aí de outubro até novembro, mais ou menos. Nessa faixa, no período do outono, quando tinha chuva. E aí então eles iam colher lá perto de março e abril, é que eles iam colher alguma coisa para comer. A mesma coisa acontecia com uvas. Se plantava na época de setembro, demorava um tempão para então colher. A imagem que ele está dizendo aqui é que, pela primeira vez, quem planta e quem colhe vai trombar um no outro. Vai trombar um no outro. Olha a expressão que ele diz. Ele diz assim, que aquele que lavra segue logo ao que ceifa. A imagem é, tem um cabo na frente colhendo e já tem outro atrás plantando. Por que estão fazendo isso assim nessa velocidade? É como que a imagem é como que eles não estão dando conta da velocidade como a terra produz. Que é plantando e já vem outro atrás colhendo e já vem outro atrás plantando de novo porque não está dando conta. A mesma coisa acontece com o vinho. Ele está dizendo, tem gente pisando o vinho, lá pisando no lagar as uvas, mas tem gente plantando uvas já porque já está tudo crescendo de novo. A velocidade da colheita aqui é tão grande que as pessoas precisam plantar enquanto estão colhendo, porque a terra está produzindo numa velocidade que ninguém dá conta. É tão grande a prosperidade que olha só o que acontece no versículo 13. Não se dava para plantar em todo canto em Israel, porque a região era muito montanhosa e não dá para plantar em montanha assim, não é assim tão simples não. E ele diz assim,
E depois disso, ele diz, os montes destilarão mosto. Olha, isso aqui é fantástico. É porque era tanta uva na montanha que já está descendo vinho lá de cima. Está escorrendo vinho pelo monte. Eles não estão dando conta da quantidade de uva e vinho que está produzindo. As uvas estão derramando o vinho. Os outeiros estão se derretendo, porque eles estão vendo o vinho se espalhando por tudo quanto é canto. É uma colheita tão grande que o povo não dá conta da prosperidade. Gente, você tem que pensar numa época de um povo que não tinha comida. Não tinha comida. Ah, pastor, mas a gente vive um momento difícil. Mas você tem geladeira. Naquela época não tinha geladeira, não. Mas o que eles conseguiam era fazer uns silos muito precários, jogavam cereais lá dentro, muito disso estragava, muito pouco se colhia, muito disso era para pagar dívidas, a comida que você ficava em casa era só para comer até a próxima colheita, não tinha como juntar, não tinha como guardar, não tinha como enriquecer, era assim que se vivia, não tinha como guardar comida, mas aqui ele está dizendo que vai haver uma prosperidade de comida, que, meu irmão, não vai caber na geladeira, é uma invasão de comida. Mas, quando ele faz isso, ele diz, sabe por que está acontecendo isso? Versículo 14. É porque eu mudarei a sorte do meu povo de Israel. Eu vou mudar a situação de Israel. Eu vou trazer uma prosperidade tão grande que vocês vão, aí tem aquela música antiga, plantar e colher ao mesmo tempo. Vão plantar e colher ao mesmo tempo. Pelo menos essa parte está certa. Né? Vão plantar e colher ao mesmo tempo. Tudo junto. Porque eu vou mudar a sorte de Israel. Mas olha só que prosperidade bonita que ele vai dar agora no versículo 14. Ele diz assim, vocês reedificarão as cidades assoladas e vão morar nelas. Que coisa boa, né? Ele está dizendo, as cidades que foram destruídas na guerra vão ser restauradas e vocês vão voltar a morar nelas. Isso aconteceu. Quando voltando, tanto com Esdras, depois com Neemias, eles reestruturaram Jerusalém, reconstruíram os muros, reconstruíram o templo. Voltaram a morar naquela região. Vocês vão habitar nela. Vocês vão plantar vinha. Vocês vão beber vinho. Vocês vão fazer pomares e vão comer do fruto dele. Vocês vão plantar de novo e vão viver bem. A promessa do Senhor aqui é bem realista no versículo 14, mas lembre que ela está à luz do versículo de número 13. É como que dizendo, eu vou dar a vocês tudo de volta, mas numa condição infinitamente melhor. Vocês terão casas de novo, vocês terão plantação de novo, mas a plantação é naqueles modos lá de cima, de vocês não aguentar com tanta comida. As casas agora serão retificadas, mas serão muito melhores. Ele traz a ideia de um reino pleno e perfeito. Mas eu acho bonito, é que a mesma imagem que nós vimos lá no Salmo de número 80, se vocês prestaram atenção na leitura quando a gente estava fazendo, aparece aqui no versículo 15. Ele diz, eu plantá-los-ei em sua terra. Lá no Salmo de número 80, o Senhor diz que tirou Israel e como uma vinha a plantou e ela enfiou os seus ramos, aliás, as suas raízes no chão e criou ramos e cresceu bastante. Ele diz, é a mesma coisa. Ele diz, eu estou plantando vocês na terra. Mas não uma plantação qualquer, porque Israel tinha sido plantado naquela terra, mas por causa do seu pecado, as profecias atrás estavam dizendo que ele seria arrancado da terra e mandado para a Babilônia, mandado para a Síria. Era isso que o Senhor estava fazendo, estava arrancando Israel de lá. Mas ele diz, agora eu vou replantar vocês. Eu vou plantar vocês agora numa condição diferente, porque agora eu vou plantar na terra que eu dei a vocês. E olha o final do versículo 15. Já não serão arrancados. Já não serão arrancados. Vocês nunca mais vão sair desse lugar. Vocês nunca mais vão sair dessa terra. Vocês vão ficar lá para sempre. Eu preciso lembrar, queridos, de que esse texto, ao ser transportado para o contexto da igreja em Jerusalém, se aplica da mesma forma à igreja hoje. O que o texto está apontando, meus irmãos, é a prosperidade que o Senhor traria sobre a igreja dele. Essa colheita que ele coloca aqui, tão vasta, tão grandiosa, tão tremenda, não é prosperidade financeira. É no fato de que o Senhor iria trazer sobre sua igreja as condições adequadas para o crescimento dela, para o estabelecimento dela. De que o Senhor é quem estava providenciando tudo isso. Note que é o Senhor que está dizendo que vai fazer isso tudo. Ele está o tempo todo dizendo, sou eu que vou dar isso para vocês. Enquanto ele diz isso, ele está dizendo, eu vou fazer com que a minha igreja cresça.
Eu que vou estabelecer a minha igreja, eu é que vou fortalecer a igreja, eu vou sustentar a igreja, e ela vai se expandir numa proporção que vocês não imaginam, ela vai ser imensa, ela vai tomar todo esse território, e ela vai ser próspera em felicidade plena. Só que, quando o povo voltou para a terra depois do cativeiro, não encontraram isso, é tanto que eles reclamam. Nós já vimos profetas falando sobre isso. Eles reclamam porque o Senhor não deu a prosperidade. Malaquias fala sobre isso. O povo diz: o Senhor não nos ama, porque as nações vizinhas estão bem e a gente está vivendo essa pobreza. Porque tinha promessa de muita comida, promessa de casas boas, promessas grandiosas. Israel não viu cumprido. Mas quando eu pego o evento do Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, a festa dos Pentecostes, meus irmãos, era a festa da colheita, era a comemoração da colheita. E nós temos agora essa mesma colheita, porque nós temos as primícias do Espírito, os primeiros frutos do Espírito. Nós estamos colhendo desde o Pentecostes até agora o que Cristo providenciou na cruz. Tudo o que Cristo conquistou, nós colhemos hoje. Nós temos as bênçãos de Deus sobre a igreja, e não são bênçãos pequenas, são bênçãos imensas. Paulo fala em bênçãos celestiais, que são derramadas sobre a igreja de Cristo em profusão. Nós temos a palavra de Deus sendo pregada a nós, nós temos acesso a Deus nas nossas orações, nós temos a companhia de Jesus Cristo em todo o tempo, nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós temos bênçãos sem medidas. Queridos, nós somos essa colheita imensa, nós somos esse povo que tem vinho escorrendo pelas montanhas, nós somos esse povo que está repleto de bênçãos do Senhor, hoje, agora, nesse momento. Mas esse texto aponta para um momento ainda mais especial, porque ainda não está acontecendo conosco o que o Senhor tem prometido para nós, porque a gente ainda vive num mundo bem instável, mas o que Ele está prometendo aqui é que Ele vai pegar esse povo, vai levar esse povo para a sua terra definitiva, notaram? E Ele vai nos plantar no céu, e quando Ele nos plantar no céu, Ele diz: ninguém vai mais arrancar vocês de lá. Ele está montando para si um povo próspero, debaixo das suas bênçãos, um povo que tem muitas bênçãos da parte de Deus, mas que essas bênçãos serão definitivas quando Cristo voltar, meus irmãos. Quando Cristo retornar, nós teremos todas as bênçãos de Israel. Aí nós vamos descobrir o que é ter comida farta como essa. Aí nós vamos descobrir a grandiosidade das bênçãos de Deus. Nós teremos a presença perfeita, não só em nosso coração, mas em presença nós veremos a Cristo. Nós poderemos adorá-lo frente a frente. Nós usufruiremos da felicidade eterna. Nunca mais chorar, nunca mais morrer, nunca mais sofrer. Essa é a esperança que nós temos. E o Senhor está dizendo aqui para o seu povo, para a sua igreja: eu prometo isso a vocês. Por isso, olha como é que ele termina: diz o Senhor teu Deus. A última palavra do livro é: quem está dizendo é o Senhor, que é o Deus de vocês. É por isso que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu vou e vos preparar-vos lugar, que eu voltarei para buscar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa promessa é nossa. Essa promessa é nossa. Nos fala da grande nação do Senhor, morando na terra que Ele prometeu lá atrás a Abraão, terra que realmente mana leite e mel. O povo de Deus tem um lugar definitivo para morar. Nós moraremos com o Senhor por toda a eternidade e usufruiremos de uma enxurrada de bênçãos. O profeta está apontando, meus irmãos, para a morte e ressurreição de Jesus, para a ascensão de Jesus, para a exaltação dele, para a descida do Espírito Santo, para a organização da igreja, para o retorno de Cristo e exaltação final da sua igreja. Ele está apontando para o passado, para o presente e para o futuro. Nós olhamos para um texto como esse, meus irmãos, e nós vemos promessas tão magníficas de restauração. Nós conseguimos encontrar, em meio à dor que Israel estava para viver, alguns anos depois, eles foram levados cativos. Foram levados para a Síria, não teve jeito. Houve a destruição, sim. Eles passaram por maus bocados. A própria igreja do Senhor ainda sofre da mesma maneira, em meio à perseguição, angústia, sofrimentos, perdas e assim por diante. Mas isso tem promessas magníficas para nós, que nós vamos guardar em nosso coração.
Primeira promessa que nós precisamos guardar em nosso coração é que Cristo já reina sobre o seu povo e ele reinará definitivo no final. Mesmo que esse povo pareça pequeno e acanhado, mesmo que esse povo pareça reduzido e muitas vezes enfraquecido, é Cristo quem está construindo um reino, é Cristo quem está construindo uma igreja, e Ele mesmo declarou que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós somos parte dessa igreja, meus irmãos, nós somos parte do povo de Deus, nós precisamos nos lembrar sempre disso. As coisas aqui na terra passam, se desmancham, se perdem, a vida aqui na terra murcha e seca no final, mas nós temos promessa magnífica de um reino formado por Jesus Cristo, que incluirá pessoas de todas as nações, de todos os lugares, e eu e você somos o restante de Edom, eu e você somos essas nações, eu e você que não fazíamos parte, fomos incluídos debaixo do reinado de Cristo, temos bênçãos magníficas e temos promessas fantásticas. Nós veremos o nosso rei vindo nas nuvens, nós veremos o nosso rei montado em seu cavalo branco, com escrito na sua coxa vencedor, e nós veremos o nosso rei vindo nos buscar. Nós estamos debaixo de um reino cujo rei é tremendo, ele é o tabernáculo de Davi, e quando o Senhor restaurar esse reino definitivo, as promessas se cumprirão. Aguenta mais um pouco, nós vamos aguentar mais um pouco, suportar os sofrimentos, aguentar as dores que temos por aqui, porque nós temos promessas de salvação no final. Não podemos ficar presos aos sofrimentos e angústias que temos aqui. Tem muita coisa ruim acontecendo ao nosso redor? Tem, mas nós não estamos com os olhos aqui, nós ficamos olhando para cima, na esperança do ressoar da última trombeta, quando os céus serão rasgados e miríades de anjos acompanharão o Senhor, e toda a igreja de Cristo ressurreta será levada para junto dele, e ele reinará para sempre conosco. Nós temos promessa de salvação. Queridos, a vida pode ser bem dura aqui. A gente pode perder muita coisa aqui. A gente pode passar por momentos muito difíceis aqui, mas o Senhor tem promessa futura de um reinado incrível, de coisas magníficas que vão compensar qualquer tipo de sofrimento que a gente tem aqui. O que Ele nos diz é que nós já experimentamos de muitas promessas, já temos o Espírito Santo conosco, temos a palavra de Deus em nosso coração, Cristo habita conosco sempre, a igreja do Senhor está sendo guardada por Ele, mas no final, quando Ele voltar, nós teremos todas as graças sendo derramadas sobre nós, como uma forma de enxurrada, que nós não vamos dar conta das bênçãos, nós não vamos dar conta da beleza que nossos olhos vão ver, nós não vamos dar conta dos sabores que nós vamos experimentar, nós não vamos dar conta das presenças que nós vamos encontrar. Queridos, nós temos promessas magníficas para o futuro, vale a pena aguentar o tranco aqui. O que são 50, 70, 80, 90 anos de sofrimento? O que são algumas décadas de sofrimento comparadas com uma eternidade inteira ao lado de Cristo, usufruindo dos céus? Estava pregando um dia desse, falando de uma coisa que eu estava lembrando. Estava pensando um dia desse, saindo na rua, e disse: Senhor, será que eu vou me lembrar dos aperreios de vida quando eu estiver no céu? Com certeza. Vou me lembrar de um bocado de coisa. Vou lembrar das besteiras que eu fiz, vou me lembrar das coisas erradas pelas quais eu passei, eu vou me lembrar dos perrengues que eu passei, dos aperreios ao lado de Josi, vou me lembrar de tudo isso. Senhor, mas eu vou conseguir, do jeito que eu tenho memória ruim, depois de 100 anos continuar lembrando disso? Senhor, como é que eu vou lembrar de tantos aperreios e sofrimentos que me trouxeram, perder o sono, angústias, sofrimento e choro, depois de 100 anos no céu? Eu acho que eu já vou estar lembrando rindo. Lembrando, aquele tempo, como a gente faz quando era criança, que a gente ralava os pés, naquela época ardia que só, arrancava a unha, mas a gente lembra hoje, era muito bom, não tem nada não tem nada para reclamar, era muito bom. Será que depois de 100 anos eu vou lembrar assim? E Senhor, e quando eu estiver com 1000 anos depois no céu? Ainda não velho, ainda novo ainda, no céu. E quando fizer 1000 anos que eu estiver no céu, e como é que eu vou me lembrar do que aconteceu aqui na terra? Mas como eu fui bobo, como eu fui besta de achar que aquilo ali era tudo, que aquele sofrimento era tudo. Olha só, 1000 anos já se passou, eu nem me lembro mais direito. E quando fizerem 10.000 anos, 1 milhão de anos, para sempre, vale a pena suportar os sofrimentos daqui, porque nós temos promessa de salvação imensa.
O que é que nós fazemos? Nós nos agarramos às promessas do Senhor, porque Cristo, o nosso Rei, ainda vai voltar para nos buscar. E Ele está preparando um reino onde nós vamos ser plantados para nunca mais ser arrancados de lá. E nós experimentaremos todas as bênçãos tremendas que Ele tem guardado para nós. A gente pode perder casa aqui? Pode. Nenhum de nós estamos livres disso. Sei que a gente olha para a casinha e diz, finalmente conquistei, até um dia que a enchente vem e derruba. A gente compra móveis e diz, finalmente comprei a TV que eu queria. Aí a água vem e queima. A gente fica tentando conquistar e juntar algumas coisinhas debaixo da gente para dizer, conquistei alguma coisa. E o Senhor vem e tira. Tira tudo. E a gente fica, Senhor, por que o Senhor tirou? É para nos lembrar que esse lugar aqui não é confortável. Que esse lugar aqui não é instável. Que ele não serve para a gente fixar uma morada eterna. Ele tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Coisas podem se desmanchar de uma hora para outra. Eu posso estar bem financeiramente no dia, no outro dia, estar mendigando sem ter nada para comer. Basta uma guerra para fazer isso. Numa guerra, a gente perde tudo de uma hora para outra. Num dia, você é ricaço. No outro dia, você não tem o que fazer. Você tem que queimar dinheiro porque você vai ficar no frio. Não tem o que fazer. Mas o Senhor nos deu promessas de que um dia Ele vai rasgar os céus. Ele vai voltar como rei, que é o tabernáculo de Davi. Vai juntar todos os seus súditos de todos os lugares da terra e vai dar para esses súditos a vida que eles tanto esperavam por toda a eternidade.